Olá, pessoal! Esse é mais um Bem Família e espero por vocês, porque o nosso tema de hoje, gente, vai ser sobre o Maio Laranja. Então, fiquem atentos ao nosso programa, que ele está demais! Bom, gente, estamos com o nosso programa Bem Família, que hoje vai falar sobre um assunto sério, sobre um assunto que acho que é super importante nós falarmos, que é um trabalho também de conscientização. E hoje, para falar sobre o Maio Laranja, eu convidei uma pessoa que é super especial para mim, além de ser uma amiga muito querida, é uma profissional competentíssima, poderosona, né? Que é a minha amiga Camila Ávila, ela que é psicóloga clínica, com formação em cognitiva comportamental. Ela que é proprietária do Espaço Acolher e especialização em casal, família. É isso, né, Mila? Isso, indivíduo, casal e família. Isso, legal. E Camila, assim, já falando sobre o Maio Laranja, o que é o Maio Laranja? Primeiro eu quero agradecer, então, a forma tão acolhedora, né, que eu sou recebida pela Daiane sempre, em todas as movimentações sociais que a gente acaba se unindo, né, para fazer um pouquinho a diferença dentro do nosso município e dentro de todas as vidas que a gente pode alcançar através da nossa fala. Obrigada. E quero dizer que eu gosto muito das campanhas de cada mês, né? Porque as campanhas, elas tem pessoas, por exemplo, que não sabem o que cada mês representa em termos, né, de campanha, né? E a campanha, ela gera uma movimentação muito positiva, porque ela faz com que a gente comece a ter um sinalzinho de alerta, né, em termos de reflexão, em termos de pensamento, em termos de possibilidade de se envolver naquele projeto também. Claro. Então, assim, o Maio Laranja é uma campanha que não poderia faltar dentro do calendário, né? Que é a campanha, então, contra, né, o combate, então, no caso, ao abuso e exploração sexual, né, infantil e de adolescentes, né? Eu fui uma pesquisadora aqui dentro do município de Guaíba, fiz uma pesquisa. E é muito importante a gente falar, Daiane, que às vezes o que acontece? Parece que essas coisas acontecem só lá, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas que aqui em Guaíba, né, não acontece, né? Sim, sim. Parece que são casos assim lá do Datena, né? Mas sim, que não são casos nossos aqui, né? E fica, assim, um sinal de alerta muito grande. Acontecem muitos casos, muitas crianças dentro do nosso município de Guaíba e, sim, em todo o nosso estado, são vítimas de algum tipo de violência. Eu acho que isso, assim, é fundamental, né, Camila, para que a gente possa conscientizar as pessoas a respeito, né, principalmente sobre essa questão do abuso, sobre a questão da violência contra o adolescente e contra a criança, né? E falando sobre isso, né, o que a gente pode considerar, né, por questões psicológicas, quais são as perturbações, digamos assim, que a violência ela pode causar em uma adolescente e em uma criança? Bom, os sintomas, eles aparecem de várias formas, né? E, por exemplo, pode aparecer através da enurese, da encoprese, né? A criança muitas vezes passa a fazer xixi na cama ou cocô nas calças, né? Algumas vezes a criança começa a ficar mais ansiosa, comer muito mais, roer muito mais unha, ficar muito mais inquieta. Os pesadelos, né? Às vezes a criança ela ainda não consegue verbalizar, mas ela tem terror noturno, ela tem muitos pesadelos, ela acorda muito mal, muito assustada. Depressão infantil, né? Aquela falta de energia, que a criança era uma criança saudável, tinha muita energia para brincar, para transferir relações sociais com outras crianças e acaba não conseguindo, vai perdendo aquela energia e vai ficando diferente, mas não consegue falar.
Porque às vezes a criança não dá voz a isso que tá, não tem palavras para expressar. Principalmente os mais pequenos, né, Mila? E alguns, os mais pequenos não têm, porque muitas vezes não sabem expressar, né? E os maiores, às vezes, por medo ou por ameaça. Sim, né? sim. Então tem toda uma ameaça se tu contar. E infelizmente, né, a gente sabe que o abusador ou a pessoa que pratica um ato de violência contra uma criança e um adolescente, muitas vezes é uma pessoa muito próxima dessa criança. Sim. É uma pessoa, né, um adulto que essa criança confia. Sim, muitas vezes, né? Sim. Então, assim, Camila, é importante que tu chegou a comentar sobre essa questão dos sintomas, né? Porque justamente para as pessoas ficarem atentas também, né? E observarem o comportamento dessa criança, né? Seja na escola, seja o pai ou a mãe, né? Que prestem atenção nesses sintomas também, né? Eu acho que isso é importante. Isso, e também a forma da investigação tem que ser muito cautelosa, porque às vezes um adulto que está desconfiado que aquela criança é vítima de violência, começa a ameaçar também a criança. Me fala o que está acontecendo, por que tu tá assim? Alguém mexeu em ti? Alguém te tocou? E a criança vai ficando assustada. Mais assustada, né? Então, porque às vezes ela sofre ameaça pelo abusador, mas ela se sente pressionada pelo familiar. Sim. Né? Então, assim, por isso a importância de buscar ajuda nos serviços locais do município, né? O município tem toda uma rede de apoio para que a criança possa ser abordada da forma correta, com todo cuidado, com todo profissionalismo, para que esse trauma não seja potencializado, né? E acho importante, assim, que os familiares, assim, possam também aproveitar esse período de campanha e assistir bastante vídeo sobre isso, ler bastante sobre isso, até agora na própria quarentena. Sim, né? Sim, que estão mais tempo em casa também, tem essa muito observação. Material falando dos sintomas, dos sinais ali, coisas que talvez nessa breve entrevista a gente não vai conseguir falar aqui. Sim. Né? Mas tem muita coisa importante para ser estudada, para ser conhecida, né? Para que a pessoa entenda o que é a representação, então, do Maio Laranja. Claro. Bom, Camila, já que a gente está falando, né, num tema tão delicado, né, e eu acho importante, gente, né, para que toda a nossa sociedade em si, ela esteja atenta a todos esses sintomas que a Camila comentou, mas também que a gente precisa saber quais são os locais que a gente pode recorrer, que a gente pode buscar, né, quando acharmos que seria importante, né, ter essa acolhida, né, Camila? E tu, enquanto psicóloga, também acredito que possa nos apontar quais são as instituições aqui no município, né? Fora também a busca de um profissional, que eu acho que isso é fundamental, né? A busca de um psicólogo para ter primeiro essa acolhida. Mas quais são as instituições, assim, que quando a gente pensa, né, nessa questão de violência contra a criança e contra o adolescente, quais são os locais que a gente pode, né, buscar para esses serviços? Bom, aqui dentro do município de Guaíba, então, nós temos o nosso Conselho Tutelar, que faz um serviço muito especial. Sim. Né? Salvando muitas vidas de muitas crianças, também movimentando mudanças em muitas famílias. Então, vocês devem recorrer ao Conselho Tutelar. Lá, quando não cabe a eles alguma situação, eles vão fazer os encaminhamentos corretos, muitas vezes para a rede de hospital, por exemplo, infantil de Porto Alegre, enfim, né? Aquilo que a nossa rede não alcança aqui, o conselho ele vai encaminhar da forma adequada. Né? Mas nós temos a nossa assistência social aqui em Guaíba, o CRAS, e também no serviço do CAPES aqui no município, né? O serviço à parte dentro do infantil lá do CAPES, que tem um trabalho muito bonito também, muito significativo, né? Que consegue tocar nessas vidas, assim, não deixando mais marcas do que já foram feitas, né?
E os serviços de apoio, assim, por exemplo, a própria universidade aqui faz atendimento para familiares com custo mais baixo, né? Agora tem muitos serviços que talvez não estejam, por exemplo, lá dentro da própria Ubra, tem a clínica escola. Ah, sim. Que nesse momento talvez não estejam atendendo. Mas alguns consultórios de psicologia, né? Lá no Acolher, e eu acredito que em outros, não sei se na Mensana, mas também, né? A gente faz alguns atendimentos com valores sociais, se for alguma situação de familiar ou de paciente de risco também. Então, assim, tem muitas possibilidades de buscar ajuda e muitas formas de sinalizar, né? Então, o importante é a gente não se calar. Quando a gente se cala, a gente está sendo conivente também com esse tipo de ação, né? É verdade. Eu acho que esse ponto que a Camila trouxe, né, dessa questão de estar sendo conivente, eu acho que é bem importante. Bom, gente, então esse foi mais um Bem Família, né? Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, comentem, compartilhem e a gente aguarda vocês no nosso próximo programa. Camila, quero te agradecer mais uma vez, né, por estar aqui nos abrilhantando, né, com o teu conhecimento. Eu sei que a tua agenda também não é fácil, né? Tive que fazer algumas negociações aqui com essa moça para ela estar, né, gravando conosco o programa. Então, quero te agradecer mais uma vez e saber as pessoas que querem entrar em contato contigo, Camila, como é que elas fazem para poder te achar? Obrigada pelo convite, né? Eu tô sempre à disposição, a gente dá uma organizadinha na agenda ali, mas sim. O meu telefone, tá? É 51998194401. Esse número, ele tem um WhatsApp também, tá? E vocês entrando em contato comigo para tirar algum tipo de dúvida por ali, eu também posso colaborar, né, na hora de fazer os encaminhamentos corretos para a rede aqui do nosso município. Ok. Então tá, gente. Muito obrigada e espero vocês então no nosso próximo programa. Obrigada. Completo açougue com carnes de qualidade e procedência. Padaria sempre com pão quentinho, novidades todos os dias para o seu café. Todos os sábados, as famosas feiras de doces e salgados. E aos domingos, aquele churrasco ao meio-dia, feito com carinho para você e sua família. Quer economia, qualidade e atendimento diferenciado? Ebenezer Mini Mercado e Açougue, Avenida Santa Clara, 432, Jardim dos Lagos.